Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. A temporada de resultados está se aproximando rapidamente, os mercados ainda estão instáveis, alguns dias são bons, ou, nos últimos dias, talvez um pouco menos bons. Mas, no geral, eu acho que ainda estamos em uma situação muito boa agora. Claro, como vocês sabem, indo para a temporada de resultados, eu gosto de aumentar a posição de caixa caso o mercado reaja de forma exagerada, certo? Caso tenhamos um bom relatório de resultados, bons comentários, mas talvez já tenha sido precificado demais. E aí vemos uma correção em alguns desses nomes. Vamos fazer um vídeo totalmente diferente de preparação para os resultados, como sempre, em outro dia. Mas hoje vou falar sobre o que acontece se tivermos uma correção mais ampla. Porque se olharmos para o mercado no acumulado do ano, por exemplo, bem, no acumulado do ano ainda estamos indo muito bem. Claro, Microsoft ainda está com uma queda de 19,2%. Não faz nenhum sentido. Meta está basicamente estável agora. Também, na minha opinião, extremamente subvalorizada. Oracle caiu 33, Palantir 28, Netflix caiu 21, AppLovin caiu 35, Salesforce também caiu 35%. E claro, todos esses nomes estão no canto inferior esquerdo. A Intel, a Cisco, a Clec, a Dell, a Texas Instruments, a Micron, a AMD, todas elas têm se destacado no ano até agora. Agora, no último mês, mais ou menos, claro, alguns desses nomes aqui no canto inferior esquerdo caíram um pouco. O que, novamente, sim. Ok, Sandy caiu, 11% Intel caiu, 12% Marvell caiu, 19%. Tudo bem, eles caíram no último mês, esses números, mas como acabamos de ver no acumulado do ano, eles têm se destacado, então uma pequena correção faz sentido. A menos que você esteja fazendo trades e não se importando em manter essas empresas no longo prazo, nesse caso, essa correção é saudável. Na última semana, vimos essa correção acontecer, só na última semana mesmo. Intel caiu 15%, Sandy caiu 8,4%, Micron caiu 7% e Marvell caiu 14,6%. Então faz sentido. Às vezes é impulsionado pelas manchetes. Outras vezes pode ser um relatório, talvez saia alguma análise, talvez outra empresa divulgue alguma coisa e isso acaba impactando esse tipo de empresa. Mas, no geral, eu quero aproveitar essa pequena queda nessas empresas. No momento, eu diria que provavelmente não. Gostaria de ver uma correção maior antes de incluir mais dessas empresas na minha carteira. Embora eu talvez colocasse uma AMD nessa lista abaixo de $500, talvez mais perto de 480 ou algo assim, poderia começar a ficar um pouco mais interessante. Mas vou começar, para mim, com um nome mais óbvio, onde eu diria, sabe de uma coisa? Se tivermos uma correção mais ampla, eu gostaria de ter mais dessa empresa, mesmo já tendo bastante dela. E essa é, claro, a Alphabet do Google. Agora, a Alphabet do Google, há um ano eu não poderia dizer o mesmo sobre essa empresa, pois estava muito subvalorizada e pouco reconhecida, deixada de lado por vários motivos que conhecíamos. Eu acho que foi um pouco ridículo. Agora sim, essa é uma empresa de 4,2 trilhões de dólares, mas ainda está sendo negociada a um PL de 26,6 vezes, PL futuro de 27,6 vezes. O preço sobre o fluxo de caixa livre aqui é bem mais alto do que estamos acostumados. Mas se você disser para si mesmo, sabe de uma coisa? Eu acredito em toda essa transformação da IA e tudo mais, mas eu não sei quem vai ser o vencedor, certo? Eu não sei. Eu não consigo escolher os vencedores, e assim por diante, etc, etc. E eu diria Google. O Google com certeza vai ser um dos maiores vencedores por aí. Não só porque, bom, é extremamente lucrativo hoje. A receita ainda deve crescer muito bem nos próximos anos, certo? Você pode ver o crescimento da receita para este ano fiscal, 21,2%, depois 19,4% e depois 17,4%, certo? Esta já é uma empresa que está gerando perto de $500 bilhão em receita, e ainda assim espera-se que eles cresçam tão rapidamente. Mas quando vamos e analisamos um pouco mais a fundo, claro, temos que olhar para a receita do Google Cloud. E a receita do Google Cloud, se olharmos as taxas de crescimento ali, claro, excelente. Eu nem ficaria surpreso se víssemos essa aceleração continuar. Certo, 66,4 bilhões de dólares, isso nos últimos 12 meses. Se olharmos os números trimestrais, também é extremamente impressionante. Isso é basicamente eles dizendo, sabe de uma coisa? IA isso, modelos de linguagem aquilo. Olha, esse é um negócio que está se beneficiando de tudo o que está acontecendo agora.
Não só isso, claro, eles também estão comprando uma quantidade insana de GPUs da Nvidia, mas eles têm seus próprios TPUs. Eles são integrados verticalmente. Eles possuem toda a cadeia. Eles possuem a distribuição, certo? Eles têm o YouTube, eles têm a busca do Google, que, de novo, as pessoas pensaram, busca do Google, quem vai usar isso? Mesmo assim, bilhões usam isso diariamente. Eles possuem tudo. Para mim, eles são um dos vencedores mais claros nessa corrida da IA. Vou além e digo que se houver uma grande queda em toda essa narrativa de IA, certo? Construindo isso e aquilo em excesso, uma empresa como o Google vai sobreviver, certo? Uma empresa como o Google vai sair desse colapso ainda mais forte, porque, adivinha só, todos esses chamados concorrentes que talvez estejam crescendo muito, muito rápido, mas ainda estão queimando dinheiro todos os dias. Quando ocorrer um colapso, eles terão grande dificuldade para sobreviver. É nessa hora que empresas como o Google Alphabet aparecem e dizem: gostamos do que vocês fazem. Vamos comprar vocês por 50% do valor porque, bem, vocês não têm poder de barganha. Nós temos o dinheiro. Vocês não têm nada. Então, ou vocês vão à falência ou a gente compra vocês. Claro, o Google não é o único que pode fazer isso, mas é um dos mais poderosos que existem. Agora, o Google no momento está passando por uma queda de cerca de 12,6%, como vimos aqui. Os indicadores, as métricas de avaliação aqui não estão tão ruins. Embora, sim, eu gostaria de ver o preço cair mais para eu poder comprar mais. Mas se conseguirmos voltar para abaixo de $300, quero dizer, isso seria um grande presente. Eu não sei se isso vai acontecer, mas esse é o ponto do vídeo. Vi muitas perguntas. Quando devo comprar mais AMD, Google ou outras? É assim que penso. Já tenho bastante dessas ações. Não vejo problema no preço atual para continuar com ela. Mas para eu começar a comprar mais, já que essa já é uma posição grande para mim, eu gostaria de ver o preço cair mais perto dos 300, idealmente abaixo dos 300. Pode ser que nunca aconteça, e tudo bem com isso. Agora, antes de continuar, claro, como você já sabe, se quiser ver todos esses dados aqui, os gráficos, os filtros, as consultas, o que você quiser, tudo está disponível para você no fiscal.ai. Tem um link aí na descrição. E no comentário fixado, novos usuários vão ganhar, claro, algum tempo de graça no Fiscal Pro. E se você usar o link, vai ganhar 15% de desconto. Eu sei que muitos de vocês gostam. E especialmente entrando nessa temporada de resultados, eu realmente acho que é extremamente valioso. Por quê? Bem, as transcrições vão ser disponibilizadas muito, muito rápido na plataforma. Como pode ver, você tem tudo: documento de procuração, apresentações para investidores e relatório do primeiro trimestre na plataforma. Se quiser testar, tem um link abaixo. A seguir, mostro uma posição que abri recentemente. E como você pode ver, a ação recentemente começou a subir de novo, o que é ótimo porque minha posição inicial já está bem positiva, mas não tão bom porque eu queria aumentar essa posição e comprar mais ações. E então, claro, aqui está o Reddit sendo negociado a cerca de $200 por ação, 38,5 bilhões de dólares em valor de mercado, um PL de 57,1 vezes e um PL futuro de 37,8. Mas isso aqui, claro, é uma empresa que está crescendo muito, muito rápido, tanto em receita quanto em lucro, e em termos de margem está indo extremamente, extremamente bem. Mesmo a $200, eu não chamaria isso de um nome caro, embora você possa dizer, mas o PL futuro é maior do que o do Google. Correto, mas essa aqui também está crescendo mais rápido. Se você comparar o preço sobre fluxo de caixa livre, está bem melhor que o do Google atualmente, mas isso ocorre pelo grande aumento de capex do Google. Agora, o Reddit, como você pode ver, ainda está com uma queda de 17,3% no ano e ainda enfrenta um recuo de cerca de 22,8%. Mas nos últimos 12 meses subiu 36,6%. A questão aqui com o Reddit é que você pode ver que no último mês, mais ou menos, ele subiu bem rápido. Mesmo nos últimos 3 meses, subiu quase 30%. Agora, esse aqui, se tivermos uma queda mais ampla do mercado, eu não ficaria surpreso de vê-lo voltar para perto de 160, 170 ou algo assim. E você pode dizer, quem se importa? E sabe de uma coisa? Se não voltarmos a esses preços, sim, eu não me importaria de comprar a 200. Essa é a questão. Eu não me importaria porque minha média seria menor do que isso. Mas se tivermos uma correção mais ampla, esse é um nome que provavelmente eu compraria mais ações. Por quê? Essa é uma empresa que o mercado não entende bem. Você pode não gostar da plataforma, o que é compreensível.
Também não sou grande fã de alguns fóruns lá. Essa empresa ainda deve crescer rápido e, na minha opinião, essas projeções são bem conservadoras. Eu acho que os acordos de licenciamento com todas essas grandes empresas de IA são mal compreendidos, não são bem calculados. E eu realmente acho que vamos ver surpresas positivas. Claro, a maior parte da receita deles vem de publicidade. Acho que a receita média por usuário do Reddit ainda está em estágio inicial, especialmente se comparada à da Meta. Então, só de otimizar isso, só de otimizar o retorno sobre o investimento em publicidade para os anunciantes, só de otimizar a receita média por usuário. Ampliar isso, garantir que a plataforma seja superior, ofereça melhores resultados, respostas e desempenho. Você vai ver esse número continuar aumentando muito nos próximos trimestres. Não é o objetivo final, nem está perto do objetivo final para o Reddit. Também vejo a IA como um grande fator favorável para a plataforma. Agora, podemos dizer que há dois tipos de usuários. O usuário que vai ao ChatGPT, ao Claude, ao Gemini para perguntar: devo comprar este produto? Devo comprar aquele produto? Ou esse é um bom filme? Esse é um filme ruim? Eles vão recorrer a esses tipos de serviços, o que, tudo bem, não tem problema. Isso é o que já vimos antes. As pessoas simplesmente vão talvez ao YouTube ou ao Google e encontram suas respostas. Mas eu ainda acho que existe um grupo muito grande de pessoas que vai continuar indo para esses tipos de plataformas, como o Reddit. Para ouvir o que outras pessoas têm a dizer, para discutir com outras pessoas, para talvez ter conversas bem acaloradas com outras pessoas, seja sobre séries de TV, filmes, esportes, política, produtos, serviços, o que for. Eu ainda acho que existe um grupo grande o suficiente de pessoas que ainda gostaria de ter conversas com outros na internet, o que sim, é um pouco estranho de dizer porque talvez fosse melhor sair e conversar com humanos de verdade que não estão atrás dessa tela. Tudo bem, talvez essa conversa fique para outro dia, já que você está me ouvindo sem ser por uma tela. Mas para esse argumento, eu ainda acredito que mesmo antes você tinha esses dois tipos de grupos, e daqui para frente você ainda vai ter os mesmos dois tipos de grupos. Então, para mim, Reddit faz sentido. Posição pequena até agora já está no positivo. Se tivermos uma correção maior, eu adoraria aumentar ainda mais. Mudando para o próximo aqui, e SSA é uma ação cara. Esse é um que eu também comprei mais dele recentemente, por volta de $400 por ação. Então, como você pode ver, chegou a $640, o que representa mais de 50% de alta em tempo recorde. Estamos passando por uma correção de cerca de 11 ou 12%. Este é o Axon, que nos últimos 12 meses acumula queda de 27,4%. No ano, agora está praticamente estável, com queda de 3,3%. A empresa vale $44 bilhões. O índice PL atual provavelmente é um dos mais caros, embora talvez. O PL atual está em 219 vezes e o PL futuro em 65,5 vezes. Em termos de margem, parece bom, mas já discutimos isso antes. Você vai ver a margem melhorar daqui para frente. Eu falei sobre a Axon quando comprei, em mais detalhes. Agora, a Axon, claro, é uma empresa nova para mim na carteira. Eu teria adorado se tivesse tido mais tempo para comprar por volta de $400 por ação ou até perto disso. Mas o mercado então de repente percebeu que a Axon também está envolvida no setor de drones. Depois tivemos aquele investimento reciclado do Trump na Axon ou algo assim. Então a ação subiu ainda mais. Isso não fez muito sentido. Mas para mim, a Axon sim, eu adoraria. Abaixo dos $500 até mais perto dos $400, isso seria o ideal. Agora, mesmo no DCF, mesmo no cenário otimista, eu realmente acho que está bem caro. Bem, em termos de avaliação, ou você pode dizer em termos de preço, está definitivamente super caro. Sim, mas no DCF, que está disponível para todos vocês, claro, de graça, vocês vão ver que no cenário otimista isso ainda pode fazer algum sentido, mas eu gostaria de uma margem de segurança. Então, mais próximo de $400 por ação aqui para a Axon. Eu gostaria ainda mais porque, novamente, essa é uma empresa pela qual, sim, você vai pagar um prêmio, porque é uma empresa que ainda deve crescer perto de 30% nos próximos anos. Na minha opinião, esta é uma empresa que pode facilmente alcançar isso este ano, especialmente se você é otimista com drones e defesa. Axon com cerca de $44 bilhões em valor de mercado. Essa pode se tornar uma empresa de $100 bilhões? Acho que sim. Eles devem ficar cada vez mais verticalizada em toda a operação.
Você vai ver as margens começarem a se recuperar. E isso, claro, tornaria o argumento de que ela está mais barata do que parece muito mais claro. Passando para a próxima, que é claro a AMD. Agora, a AMD, como você pode ver, é a que mais subiu. Está com uma alta de 144% no acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, ela subiu 273%, o que pode explicar por que está na lista. Agora, essa já é uma empresa que vale 890 bilhões de dólares, com um PL histórico de 177 vezes e um PL futuro de 62,2 vezes. Então, mesmo o PL futuro é bastante caro, certo? Está bem elevado, especialmente se você comparar com uma Nvidia, por exemplo. Mas é por isso, novamente, que ela está na lista. Temos margens que estão melhorando. Temos uma empresa que ainda deve crescer de forma bastante rápida nos próximos anos. E lembre-se do que eu disse várias e várias vezes. O que estamos vendo agora da AMD ainda não é a AMD definitiva. Certo, a AMD, como você pode ver, este ano deve acelerar para um crescimento de 43% na receita ano a ano, depois 55,6% no ano fiscal de 27. Por que isso? Bem, a série MI 400 está chegando, claro, muito em breve. É por isso que estamos pagando. Estamos pagando pelo que está por vir, certo? O grande aumento deste ano é, claro, sim, servidores, processador certo, o processador está ganhando muita força, mas a parte de data center de tudo isso é o grande destaque. E é isso que estamos recebendo. Essa aceleração no próximo ano é o motivo de valer quase 900 bilhões de dólares. Depois, o mercado vê isso crescer apenas 36% no ano fiscal de 2028. Ninguém sabe o que vai acontecer lá, vamos ser honestos. Para mim, agora com a AMD, o preço está bem caro. Eles podem surpreender na próxima divulgação de resultados, e os CPUs podem se tornar ainda mais importantes para eles. E é por isso que você está pagando esse prêmio agora. Mas para eu começar a adicionar mais a AMD neste momento, eu adoraria ver uma boa correção. Qual seria o tamanho dessa correção? Podemos voltar para a faixa dos 450. Há pouco mais de um mês estávamos em 450 dólares. Acho que isso pode acontecer. Vamos supor que o mercado não fique satisfeito com o que for mencionado durante a teleconferência de resultados. Talvez não seja bom o suficiente. Talvez haja alguns atrasos ou talvez algumas manchetes, certo? O mercado é movido por manchetes. Isso pode fazer o preço cair de novo. Mas se não acontecer, para mim, tudo bem também. Se não acontecer, eu não me importo de não comprar mais AMD porque eu já tenho o suficiente. Mas se eu fosse comprar mais, provavelmente seria por menos de 500 dólares. Por último, mas não menos importante. E essa é, claro, a posição mais recente. Bem, de novo, a posição mais recente é a Palantir. Palantir eu comprei de novo a 107 dólares por ação. E claro, veja só, o que aconteceu desde então? Bem, a ação subiu 20%. Agora, Palantir todo mundo conhece. Quando você olha para os indicadores de preço aqui, certo, é uma empresa de 307 bilhões de dólares com um PL passado de 144 vezes e um PL futuro de 80 vezes. Mas isso não deve assustar, pois o DCF está disponível para todos. Quando você olha para o que realmente está recebendo, quando observa ou ouve os comentários da administração, você pode dizer, eu não confio na administração. Bem, tudo bem. Se você olhar para os últimos anos, o que a administração disse e o que ocorreu? Eles atingiram e até superaram suas metas. E então, se você acreditar no que eles estão nos dizendo em relação ao fluxo de caixa livre para os próximos 2 anos, então sim, o preço que você está pagando agora não é tão caro assim. É, claro, ou era menos caro do que antes. Não é barato, não é super caro, só está menos caro agora. Mas aqui também eu adoraria ver isso de novo mais perto de 100 dólares por ação. E o motivo, claro, o motivo nós explicamos em outro vídeo. Mas, se você olhar para as taxas de crescimento esperadas para essa empresa daqui para frente, é uma empresa que deve crescer 72% neste ano fiscal, depois mais 45% no próximo ano fiscal e depois mais 43% no ano fiscal de 2028. Agora, se você ouvir o que a diretoria nos disse, o ano fiscal de 27 também pode ser um ano em que eles cresçam mais perto de 70%. Assim, os múltiplos futuros são baseados nas projeções dos analistas. E o que vimos é que os analistas estavam completamente errados quando se tratava de projetar o crescimento da Palantir. Por isso, ao analisar algumas empresas, não apenas a Palantir, você observa múltiplos futuros. Lembre-se, os múltiplos futuros são baseados apenas no que os analistas projetam. E nós sabemos que as projeções dos analistas mudam bastante.
Então, alguns nomes podem parecer super caros, mas depois de uma divulgação de resultados, de repente temos revisões para cima e eles parecem muito menos caros. É por isso que olhar para os múltiplos futuros, sim, às vezes pode te fazer sentir um pouco melhor sobre o que você está comprando ou talvez vendendo, mas definitivamente não conta a história real sobre a empresa. Lembre-se, este vídeo sou eu pensando em voz alta e dizendo, sabe de uma coisa? Se houvesse uma correção maior, esses seriam os nomes e preços nos quais gostaria de comprar mais ações. Pode ser que nunca aconteça, e tudo bem. Se essas empresas continuarem a ter um bom desempenho, talvez eu não me importasse de pagar uns 20, 30, 50 dólares a mais por ação para comprar mais dessas empresas. Talvez eu já tenha feito isso antes. Provavelmente vou fazer isso mais vezes no futuro também. Não me importo de aumentar meu preço médio se o motivo for bom. E, felizmente para nós, vamos ter uma temporada de resultados em que eu realmente acho que vamos receber bastante informação. E você vai ver mais uma vez uma grande diferença entre as empresas muito, muito boas, as boas empresas e as empresas menos boas. É por isso que talvez fazer caixa agora possa ser uma ideia muito boa. Assim, você fica um pouco mais tranquilo entrando nessa temporada de resultados. Agora você vai me perguntar, e a Sophie? E a Nebius? Sim, mas essas ações já estão sendo negociadas a bons preços hoje. Não me importaria com isso. O mesmo para a Rocket Lab, que pode chegar mais perto de 70 dólares. Também não me importaria. Mas sim, 75, 76 dólares. Acredito que não tem como errar, principalmente para investidores de longo prazo. Isso é tudo por hoje. Me conte o que você vai comprar. Se tivermos uma correção mais ampla, deixe nos comentários aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!